Sejam seus olhos grandes e redondos, bochechas gordinhas ou caudas espessas. Alguns animais são inegavelmente fofos, mas não se engane. Alguns dos animais mais fofos, doces e inofensivos guardam segredos mortais. Sim, seja um koala fofinho, um sapo engraçado ou um ornitorrinco rechonchudo. Se você chegar muito perto desses animais, você pode não sair vivo. Então fique confortável e anote tudo, porque esses são alguns animais adoráveis que realmente são mortais. O perfeito ornitorrinco. Na minha opinião, os ornitorrincos são animais tão adoráveis quanto estranhos. Esse estranho mamífero semiaquático tem um bico como o de um pato, uma cauda como de castor e uma pele como a de uma lontra. Mas em vez de parecer um Frankenstein esquisito com todas essas coisas, é uma criaturinha muito fofa que adora brincar na água e receber cócegas na barriga. Os artistas até fizeram bonecos semi-realistas desses adoráveis animais, que os fazem parecer ainda mais fofos. Mas esses lindos bichinhos nativos da Austrália e da Tasmânia também têm outra característica estranha. Escondidos em suas patas traseiras, os ornitorrincos carregam um esporão venenoso. Usado para se defender, ele injeta de 2 a 4 ml de veneno na corrente sanguínea de seu agressor. Eu não acho que bonecos vêm com um recurso desses. Pelo menos eu espero que não. Felizmente, são apenas os machos que possuem essa habilidade mortal, com as fêmeas carregando esporas rudimentares que caem com 1 ano de idade. Isso significa que todos os Puggles, que é um nome hilariamente adorável para um bebê ornitorrinco, nascem com esse desenvolvimento venenoso. Mas dependendo do que está na extremidade receptora desse estímulo, os resultados podem ser letais. Agora, eu sei o que você está pensando. Uma espora de ornitorrinco realmente poderia me matar? Bom, na verdade, não. Mas para pequenos animais, como um cachorro, por exemplo, pode bastar apenas uma dose para acabar com eles. Mas mesmo que você não seja um cachorro, você não vai querer ser atacado por um desses. A dor desse veneno é aparentemente muito intensa, tão forte que, de fato, um estudo relatou que não responde à morfina. E os horrores não param por aí. Estudos relataram que a dor pode eventualmente evoluir para hiperalgesia, que é uma forma de aumento à sensibilidade à dor, que pode durar por meses. Se você não tiver sorte, pode até acabar com atrofia muscular, onde o tecido muscular começa a diminuir e a se desgastar ao redor da área afetada. De repente, essas criaturas são menos e mais Doce Loris lento. Não há nada mais fofo do que grandes olhos redondos em um animal. Se forem abençoados com um par desses, podem até se safar de praticamente qualquer coisa. E não existe olhos mais bonitos do que os dos Loris lentos. Esses primatas minúsculos têm enormes olhos de bebê, que por serem noturnos por natureza, os ajudam a ver no escuro. Também não são muito rápidos, o que os deixa quase indefesos. Quase. O Loris lento pode parecer adorável, mas isso não os torna amigáveis. Não, na verdade, esses carinhas são criaturas solitárias, que vão te morder se forem abordados. Mas antes disso, eles levantam os braços sobre a cabeça. Não para proteger as cabeças, mas para lamber as axilas. Meio estranho, não é mesmo? Bom, eles têm glândulas embaixo das axilas que transpiram um óleo nocivo. Quando lambem essas glândulas, sua saliva se combina com o óleo, criando um tipo de veneno. Isso preenche os sulcos de seus caninos, que podem fornecer uma mordida forte o suficiente para perfurar o osso. O veneno então come a sua carne, deixando a vítima com feridas que quase não têm chance de cura. Sendo um dos 2 mamíferos venenosos conhecidos pelo homem, com o outro sendo ornitorrinco, o Loris lento tem a distinção de ser o único primata venenoso. E cara, acho que eles fazem muito bem isso. Então, não deixe sua aparência adorável atrair você, ou você pode ter que dizer adeus aos seus próprios dedos. Mas antes que isso aconteça, por que você não usa eles para clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo? Tudo feito? Maravilha! Agora o que temos a seguir? O lindo baiacu. Você já viu um baiacu de perto antes? É impossível não se apaixonar pelo sorriso encantador e pelos grandes olhos estampados em seus rostos de peixe, estranhamente adoráveis. Normalmente encontrados em oceanos tropicais, os baiacus variam de tamanho, de 2,50 cm até 60 cm de comprimento. E claro que eles são conhecidos principalmente por sua tática defensiva de inflar quando ameaçados ou perturbados, como se fosse um grande balão cheio de ar ou água. E se o predador ousar perturbar a paz do baiacu, esses caras vão passar de fofos a assassinos. Esses peixes são tóxicos, contendo uma substância letal chamada tetrodotoxina, que para os seres humanos é 1.200 vezes mais venenosa do que o cianeto. Uma espécie que sabe muito bem disso são os golfinhos. Os golfinhos são conhecidos por dar pequenas mordidas nos peixes tóxicos. Não o suficiente para uma injeção letal, mas o bastante para deixá-los doidões. Sim, os golfinhos aprenderam que entram em um estado de transe quando mordiscam o baiacu, e vão fazer isso de propósito apenas por diversão. Acho que até os golfinhos precisam relaxar um pouco, não é mesmo? Mas e se um predador fosse burro o suficiente para comer um inteiro?
Bom, por incrível que pareça, os baiacus são servidos aos humanos em algumas partes do mundo, mas somente após uma limpeza profissional adequada. Se isso não acontecer, a toxina do baiacu vai bloquear os canais de sódio dos neurônios de um organismo, restringindo a função nervosa. Se isso acontecer, seus músculos não serão mais capazes de controlar o movimento, provocando asfixia e insuficiência cardíaca. E há toxina o suficiente em um baiacu médio para matar não apenas um, e nem dois, mas 30 seres humanos adultos. E não existe antídoto conhecido. Então, se você está em um restaurante e ver um baiacu no menu, eu iria para outro lugar, a menos que você goste de pedir a sobremesa na sala de emergência. Lindas focas leopardo. Olhos grandes, focinho pequeno, rolos de gordura, esses são os ingredientes para uma das criações mais fofas do mundo. Eu estou falando de focas, é claro. Focas leopardo, para ser exato, a terceira maior espécie de foca do mundo, crescendo até 590 quilos e 3 metros de comprimento. Com seus corpos ágeis e cabeças robustas, essas focas podem atingir velocidades de até 40 km por hora na água. Então, com esse tamanho e velocidade, uma única foca leopardo poderia ser um inimigo formidável para um humano. Mas, por incrível que pareça, elas são conhecidas por serem amigáveis com a gente. Por incrível que pareça, está bem documentado que as focas leopardo são animais maravilhosamente curiosos. E são conhecidas por investigar e brincar com mergulhadores que visitam seu habitat antártico. Considerando o quão legais e divertidas elas podem ser, eu nem sei por que elas fazem parte da lista. Peraí. Sim, acabei de lembrar o porquê. Embora possam ser amigáveis, as focas leopardo também são muito perigosas. Em 2003, a bióloga marinha chamada Kirsty Brown estava mergulhando com um snorkel na Antártida, quando foi subitamente arrastada para debaixo da água por uma foca leopardo. Ninguém sabe o que provocou isso, mas quando a foca terminou, Kirsty estava a 61 metros debaixo d'água e infelizmente não sobreviveu. Mais uma vez, as aparências podem enganar e a fofura pode matar. Então, se você se deparar com um desses animais, certifique-se de evitá-los, ou o seu destino pode ser realmente selado. Incríveis golfinhos. É muito difícil não adorar golfinhos. Eles são muito sociáveis, doces e inteligentes. Todas as características que ajudam a compor um animal exclusivamente adorável. Não é mesmo? Você pode querer pensar de novo. Os golfinhos podem ser sorridentes, mas também são meio psicopatas. Porque esses mamíferos matam outros animais, apenas por diversão. E eles têm ferramentas para causar sérios danos. Seus bicos podem agir como porretes, enquanto seus dentes afiados são usados para cortar violentamente o seu alvo. Grupos de golfinhos foram registrados matando centenas de botos de uma só vez, mas não comeram as carcaças, indicando que seus impulsos assassinos não estão ligados ao apetite. Alguns golfinhos são tão psicóticos que até são conhecidos por atacar os seus próprios filhotes. Ao longo da costa da Escócia, um cientista assistiu em estado de choque quando um golfinho adulto pegou seu filhote e o jogou contra a água por quase 1 hora. Não só isso, mas na Virgínia, os pesquisadores encontraram pelo menos 9 filhotes de golfinhos com marcas de dentes de golfinhos adultos. Mas não são apenas os botos e seus próprios filhotes que eles atacam. As pessoas também foram puxadas para debaixo d'água por golfinhos. Em 1999, uma mulher que alimentou um pequeno grupo de golfinhos e que depois pulou na água para brincar com eles, foi prontamente atacada e acabou tendo que arrancar a perna esquerda da mandíbula do golfinho. Felizmente, ela saiu viva. Koala fofo. Agora, você já percebeu que as pessoas acham que os ursos são incrivelmente fofos? Quer se trate de pandas, Paddington ou catatal, simplesmente não podemos resistir a eles. Até os koalas nativos da Austrália. Ou devo dizer, especialmente os koalas. Com pouco mais de 1 metro de altura, eles se parecem mais com ursinhos de pelúcia do que com ursos de verdade. E isso é por uma boa razão. Apesar de serem conhecidos como ursos koala, eles não são ursos de verdade, e sim marsupiais. Sua dieta é quase exclusivamente baseada em folhas de eucalipto, que consomem bastante energia para digerir. Por isso ele pode dormir até 22 horas por dia. E quando estão dormindo, parecem anjinhos peludos. Mas é uma história bem diferente quando estão acordados, porque não podemos esquecer que koalas são ursos. E eles receberam o nome de ursos koala por um motivo. Assim como a maioria dos ursos, eles possuem garras e dentes, e não respondem levianamente à provocação. Veja o caso de Mary Ann Forster, da Austrália do Sul. Em 2014, Mary Ann passeava com seus 2 cachorros, quando um deles avistou um koala em uma árvore e correu. Puxando Mary Ann pela guia, a australiana assumiu que o koala não ia dar atenção. Mas ao invés disso, o koala de repente atacou os cães, e então voltou suas atenções para Mary Ann. Ele arranhou sua perna e mordeu com tanta força que ela não conseguiu arrancar ele. Depois de lutar com o urso brutal e arrancar a mandíbula dele de sua perna, Mary Ann precisou de 12 pontos. O koala provavelmente acreditou que estava em um impasse territorial. Mas ainda assim, você não pode deixar de perguntar o que teria acontecido se o koala continuasse o ataque. Quase não vale a pena pensar nisso.
Veneno de pitorruí. Você acha que os pássaros são fofos? Nem todos, não é mesmo? E realmente não dá pra dizer que uma águia ou gaivota é adorável. Mas existem alguns pássaros que com certeza têm esse fator de amabilidade de monte, como o pássaro pitorruí na Nova Guiné. Quero dizer, é só olhar pra essa linda plumagem. Quem que é o pássaro mais lindo? Se ao menos eles não fossem o único pássaro conhecido pelo homem a produzir uma toxina mortal. E não é qualquer toxina, é a batracotoxina, que simplesmente é uma das toxinas naturais mais poderosas conhecidas pela ciência. É também o mesmo veneno que dá o nome ao infame sapo venenoso, mas eu vou falar disso mais tarde. Quanto ao pitorruí, o veneno foi descoberto em 1989, quando o ornitólogo chamado Jack Dumbacher pegou esse pássaro, tocou seu rosto e de repente sentiu sua língua e lábios ficarem dormentes. Jack descobriu mais tarde que os pitorruís estavam recebendo as batracotoxinas dos pequenos besouros Meliridae dos quais se alimentavam. Secretando as toxinas através de sua pele foi como ele as removeu de seu sistema. Um jeito bem bacana de lidar com isso, ao mesmo tempo em que faz os predadores pensarem duas vezes antes de atacar. E também, como podemos ver, deixando ornitólogos incrivelmente zelosos. Castores durões. Construindo suas barragens, mastigando árvores. Os castores são os intrometidos da natureza. Enquanto eles estão trabalhando duro para construir barragens, de longe eles também podem ser adoráveis. Capazes de medir bem mais de 1 metro da cabeça à cauda e atingir até 30 quilos, esses roedores semiaquáticos, encantadores e gorduchos, são totalmente inofensivos se você os deixar por conta própria. Mas se for preso ou encurralado, o castor irá mostrar o outro lado. O uso quase constante desses incisivos super afiados significa que os dentes de um castor nunca param de crescer. E se a ameaça for um ser humano, não há nada que impeça um castor de afundar os seus famosos incisivos direto no seu braço. Mas pelo menos você não vai morrer com isso, né? Não. A menos que o castor cause ferimentos graves e esteja carregando uma doença. Os castores são hospedeiros de todos os tipos de doenças, como tularemia ou raiva. Sim, a raiva, a doença viral que infecta o sistema nervoso central dos mamíferos, causando doença no cérebro e a morte. Você pode contrair raiva através de uma transferência por mordidas, fluidos corporais ou até mesmo água infectada. Então, existe uma boa chance de um ataque de castor deixar você espumando pela boca e lutando por sua vida. No entanto, independente do status de infecção, apenas um ataque de castor é conhecido por ser fatal. Essa é a história de um pescador de 60 anos, na Bielorrússia, que em 2013 conheceu seu criador depois que um castor abriu uma artéria em sua perna. Alguns argumentaram que o pescador havia provocado o ataque, agarrando o castor, enquanto outros diziam que castores agressivos estavam correndo soltos pelo interior da Bielorrússia. Seja qual for o motivo do ataque, acho que provavelmente é mais seguro evitar totalmente a Bielorrússia. Sapos fantásticos. Nativos das florestas tropicais da América do Sul e Central, os sapos venenosos vêm em todos os tipos de cores deslumbrantes, que variam entre o amarelo, cobre, vermelho, azul, verde ou até o preto. Mas isso não é para algum tipo de desfile de sapos. É tudo para avisar os predadores que eles são perigosos e que, apesar da aparência fofa, não devem ser incomodados. Então, o que poderia ser tão perigoso sobre um sapinho minúsculo? Nessa mesma pele cativante, os sapos venenosos armazenam uma toxina natural que pode paralisar ou até matar um predador. Na verdade, esses sapos pequenos são um dos animais mais tóxicos do mundo inteiro. O sapo venenoso dourado, por exemplo, contém toxina o suficiente para matar 10 homens adultos. Isso os torna mais tóxicos do que os pássaros pitorruí, ornitorrincos ou até mesmo um parceiro que pede a senha do seu telefone. Bom, ser totalmente tóxico pode não funcionar para o seu relacionamento, mas ajuda muito esses sapos. Tirando uma espécie particular de cobra que desenvolveu uma resistência, o sapo quase não tem predadores na natureza. Mas ainda assim, se você está duvidando da letalidade desses assassinos coloridos, saiba que seriam necessários apenas 2 microgramas do veneno do sapo dardo para colocar um homem em seu túmulo. Caramba, isso é mais tóxico do que o último drama de Shane Dawson. Dingos queridos. À primeira vista, os dingos, especialmente quando filhotes, parecem uma raça de cachorro muito adorável, nativa da Austrália. Mas se você for australiano, deve saber que, apesar das aparências, os dingos com certeza não são nada fofos. Isso porque esses caninos carnívoros e astutos podem se tornar cruéis. Mesmo que eles atinjam apenas 27 quilos, esses cães selvagens estão mais intimamente relacionados aos lobos do que cães domésticos, tornando eles os maiores carnívoros selvagens da Austrália. Isso os torna uma ameaça para ovelhas, gado jovem e humanos jovens. Matilhas desses cães caçam juntos, e embora os incidentes deles atacando humanos sejam estatisticamente muito baixos, desde 2002, houve mais de 100 ataques perigosos de dingos.
embora historicamente alguns tenham sido mais fatais do que outros. Em 1980, Lindy e Michael Chamberlain Crichton estavam acampando com sua filha, Azaria, de 9 semanas, e deixaram ela brevemente sozinha em sua barraca. Momentos depois, Lindy afirma que viu um dingo sair correndo de dentro da barraca, e só então perceberam que Azaria estava desaparecida, após um dos julgamentos de homicídio mais divulgados da história australiana, onde Lindy e Michael foram acusados de matar a sua filha e mentir sobre o dingo. A família foi exonerada. Desde então, ainda mais ataques de dingos a crianças foram registrados, e um deles em 2021. Então lembre-se, dingos não são cachorros. Eles provavelmente não vão jogar um joguinho de pegar a bola com você, a menos que esse jogo seja pegar a criança. Ouriços felizes. Para um animal coberto de pontas super afiadas, os ouriços têm a incrível capacidade de agir super fofos quando querem. Esses pequenos mamíferos espinhosos usam seus espinhos para afastar predadores, enrolando-se em uma bola e se tornando um pesadelo espinhoso de 360 graus. Seus espinhos, que são feitos de queratina, a mesma coisa que faz os cabelos e unhas humanos, não são venenosos ou farpados de forma alguma, mas uma ferida disso pode ser fatal para humanos. Ouriços carregam uma variedade de doenças que podem infectar e ferir gravemente um ser humano. Mas como a maioria dos mamíferos que vivem no jardim, os ouriços só carregam essas doenças em certas circunstâncias e não são naturalmente agressivos. Portanto, em geral, eles não representam uma ameaça ativa. Mas se estiverem doentes, é diferente. Se sua pele for ferida pelos muitos espinhos, suas mordidas ou arranhões de um ouriço selvagem, a vítima pode ser infectada com uma bomba de coisas perigosas. Coisas como parasitas, doenças bacterianas como salmonela e doenças virais como raiva. Então, eles podem parecer bolinhas de terror estranhamente adoráveis, mas acontece que esses espinhos são a menor das suas preocupações. O lindo polvo de anéis azuis. Poucos animais são tão distintos quanto o polvo, com seus grandes cérebros, 3 corações e os famosos 8 tentáculos. Sem mencionar que em tamanhos menores, os polvos estão no topo do índice da fofura. Alguns deles são tão fofos que uma espécie descoberta recentemente foi oficialmente chamada de Adorabilis, por ser tão adorável. Ah, olha só, ele tentou se esconder em seus próprios tentáculos. Que fofinho! Mas eles não são tão inofensivos quanto pode parecer. Um dos menores e mais fofos da espécie é o polvo de anéis azuis, que apesar de sua coloração convidativa e brilhante e tamanho distinto, guarda uma surpresa mortal. Assim como os sapos venenosos, os polvos de anéis azuis são apossemáticos, o que significa que exibem cores brilhantes para alertar os predadores para não mexerem com ele. E assim como o sapo venenoso, os polvos de anéis azuis produzem tetrodotoxina em suas glândulas salivares. Você lembra como essa toxina funciona? Bom, eu vou te lembrar mesmo assim. Essa neurotoxina mortal vai atacar os seus impulsos nervosos, quebrando eles e impedindo a contração dos músculos, paralisando efetivamente o seu corpo. Então, é apenas uma questão de tempo até que seu coração e seus pulmões parem de funcionar. Caramba! Mas dependendo de como o polvo administra essa toxina, você pode sobreviver. Um estudo descobriu recentemente que quando ingerida, a tetrodotoxina se torna 50 vezes menos tóxica do que quando administrada por outros meios. Isso pode explicar o porquê em 2010, 2 pessoas por acidente comeram o polvo mortal, mas ambas viveram para contar a história. Mas de qualquer forma, acho que vou evitar de comer lulas daqui para frente. Mundo dos wombates. Há muitos animais violentos e agressivos na Austrália, dignos de aranhas e crocodilos, para citar alguns. Os australianos sabem muito bem disso, mas mesmo eles não podem esperar que os wombates estejam nessa lista. Esses marsupiais maciços geralmente têm mais de 1,20 m de comprimento, mas são totalmente inofensivos, certo? Quero dizer, eles parecem adoráveis demais para serem violentos, certo? Bom, você adivinhou. Jogue sua fofura de lado e os wombates vão surpreender você de tão violentos que são. Se, por exemplo, um dingo se intrometer em sua toca, o wombate vai atacá-lo, virá-lo de costas e esmagá-lo contra o teto. Caramba! Quando ameaçados, parece que esses marsupiais se transformam em wombates de combate. E a violência não termina com os dingos. Em 2010, Bruce Kringle, de 60 anos, saiu de uma caravana em que estava, quando do nada, um wombate de repente o atacou. Bruce tentou fugir, mas o wombate o derrubou, arranhando e mordendo ele inteiro. Quando o wombate terminou, Bruce estava coberto de mordidas e arranhões da cabeça aos pés. É surpreendente que os wombates, geralmente dóceis e herbívoros, possam causar tantos danos. Bem, enquanto os wombates são bonitinhos e fofos nos primeiros 2 anos de vida, eles vivem muito mais do que isso, com alguns wombates conhecidos por chegarem à idade avançada de 34 anos. Nessa época, o animal se tornou solitário e agressivo. Mas espera um pouco aí, eu acho que todos nós temos esse destino. Se você está duvidando do quão solitários e agressivos esses wombates podem ser, veja só o caso de um homem e seu cachorro em 2010. O cachorro havia entrado em uma toca de wombate, que o wombate residente não gostou muito e tentou esmagar o cachorro.
Em pânico, o dono bateu na cabeça do Vombat com uma pá, mas isso só piorou as coisas. O Vombat partiu pra cima, derrubando o cara, e o mordeu com tanta violência que ele acabou no hospital, coberto de feridas infectadas. Bom, eles podem parecer grandes barris peludos, mas acontece que se você não tomar cuidado, esses barris podem facilmente te derrubar. Filhotes plumados. Agora, os pássaros fulmar não são bem os pássaros mais fofinhos do mundo. Enquanto eles estão relacionados a albatrozes, o que é impressionante, eles não são o que eu chamaria de adoráveis. Os filhotes de fulmar, por outro lado, são inegavelmente fofos. Tão bonitinho. Quando bebê, o filhote é coberto por uma camada de penas que fornece isolamento contra temperaturas frias, que eventualmente se desfaz conforme ele cresce. Mas antes disso, é um pequeno pedaço de penugem bastante imóvel, confinado em seu ninho. Parece bastante indefeso, não é mesmo? Mas esses bebês realmente têm uma arma secreta. Se um predador se aproximar, os filhotes vão repelir ele com projéteis de vômito. Não tá acreditando? Olha só isso. Isso não é apenas vômito comum, é vômito mortal. Essas aves nascem com uma parte do estômago chamada proventríloco. É aqui que elas fabricam e armazenam um óleo nojento, fedorento e revoltante. É isso que o passarinho vomita, e parece que cheira como se alguém tivesse incendiado um depósito de lixo. Para pássaros predadores como o sheathbill e os moleiros, esse óleo acaba colando as penas do pássaro para que quando ele decole para voar, o pássaro simplesmente caia para a morte. E mesmo que o pássaro tente lavar o óleo no oceano, eles só vão descobrir que perderam sua flutuabilidade. E lentamente, mas com certeza, irão se afogar. Isso que eu chamo de um mecanismo de defesa seriamente doentio. E aí, qual desses animais você achou o mais fofinho de todos? E qual deles que tem o segredo mais assustador? Diz aí pra gente nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!